Crítico literário, escritor, sociólogo, professor, um dos mais respeitados intelectuais brasileiros, morreu hoje, aos 98 anos. Antônio Cândido. O Antônio Cândido é um grande contador de histórias, né? Antigamente se dizia em francês, é un grand causeur. E ele é isso, ele é um grande conversador. Ele nasceu no Rio de Janeiro, se criou em Santa Rita de Cássia, hoje Cássia, no sul de Minas, e depois em Poços de Caldas. Quando ele foi estudar na faculdade, ele foi estudar sociologia, não é? Ele já tinha muita leitura, ele estava lendo literatura desde criança, não é? Ele tinha um cabedal imenso de literatura e ele se tornou um crítico literário influente no Brasil, escrevendo em jornal. Enquanto isso, ele estudava ciências sociais e começava a dar aula em sociologia. Ele sempre disse que ele teve a sorte de ser, por exemplo, contemporâneo do Romance de 30. Então ele disse que toda semana, ele tinha que fazer um rodapé semanal no jornal. Diz que toda semana chegava assim, um livro de um desconhecido, por exemplo, um era o Graciliano Ramos, o outro era a Raquel de Queiroz. E ele se tornou um crítico que soube analisar esses autores, reconhecer a importância do movimento desde o começo, né? E depois, mais tarde, também do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector e do João Cabral de Melo Neto. Ele foi socialista desde a primeira hora, teve anos de militância, né? Quando no pequeno partido socialista que ele pertencia, e ele nunca abdicou desses ideais. Em 1980, ele estaria na fundação do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele assinou a ata de fundação e militou esses anos todos. Uma coisa engraçadíssima, ele falando numa greve aqui na Faculdade de Medicina, num dia tempestuoso. Eles botaram em cima de uma mesa, não sei, de um estrado, não sei o quê, e ele fez um discurso na greve, que era um discurso político, certamente. E ele citava um verso do Carlos Drummond de Andrade, ó vida futura, nós te criaremos. Quando ele falou esse verso, desabou um temporal imenso, foi engraçadíssimo. A situação que desencadeou a força dos elementos, né? A obra magna dele é a formação da literatura brasileira, não é? Ele queria entender como é que os fatores externos à obra literária se tornam fatores internos, portanto formais, portanto estéticos. Antônio Cândido, professor, ele é um professor extraordinário. Melhor professor que eu já vi na vida, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer época. Primeiro porque pelo domínio do assunto, né, e a capacidade que ele tem de falar para a maioria dos alunos. Ele é muito democrático, ele tem paciência de explicar as coisas, de trocar em miúdo. Sem diminuir o rigor e a qualidade de tudo que ele fala. Na verdade, ele é, no conjunto, uma espécie de portador de valores da cultura brasileira, né, que é muito difícil da gente ter. Quando a gente vê um homem do porte do Antônio Cândido, a gente verifica a dificuldade que é para uma cultura chegar a um ponto desse. Certamente, ele não é ele é uma figura como a do Machado de Assis, como a do Guimarães Rosa.